Oi, buscando o canal Na Luz de Bíblia. Bem-vindo, bem-vindo. Hoje nós estamos ali mais uma vez para estudar mais um tema bíblico. E nessa semana o tema é o Cântico do Amor Real. Então espero que as lições que estão ser partilhadas ali sirva para nossas famílias, para ajudar-nos a desenvolver mais intimidade com Deus e amor para com nossa família. E é claro, né? Nós temos que preparar nossa mente sempre antes. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração. Oremos. Bendito Deus e Pai, obrigado pela oportunidade sempre de aprender mais de palavra de Deus. Bem guiando através do Santo Espírito a fazer com que nosso ambiente familiar por ser um ambiente de amor, de perdão, de carinho e especialmente de comunhão com Deus. Obrigado por esse momento e ano nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. A semana passada, nos trata sobre um diálogo entre pai e seu filho e nos traz lições importantes para nossa família, lições sábias para nossa família. Mas essa semana, nós temos hoje um diálogo de amor, um diálogo romântico entre a esposa e seu marido e vice-versa. E eu gostava de acompanhar aqui com o texto base dessa semana no livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 6. Não faz a leitura. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Meus queridos, que li um daqueles, não podia falar, o livro de Cantares de Salomão, é um daqueles livros que foi venerado para rabis, para mestres de Israel antigo. Esta até descalçava seus próprios sapatos, não faz leitura desse livro. Por quê? Esse livro de Cantares de Salomão celebra o amor verdadeiro que deve existir entre um homem e uma mulher. E é claramente, essa representa o amor que Deus Criador tem para com sua igreja. Não sabe que casamento é uma das fases que, não podia falar que é a fase mais linda na escolha de um indivíduo, quando está no casamento. E dentro de casamento, nossa sexualidade é expressada de uma maneira bem diferente. E não sabe que hoje em dia falar de sexo é algo que às vezes traz tabus e ressentimentos no coração de certos tipos de pessoas. Mas na verdade, a Bíblia tem ensino sobre esse aspecto de sexualidade dentro do casamento, com o intuito de o quê? De reorientar nosso ponto de vista quanto à sexualidade verdadeira dentro do casamento. Hoje, a Bíblia é contra o sexo. Do contrário, a Bíblia é contra o mau uso desse dom maravilhoso que Deus tem dado a nós. A Bíblia simplesmente regula, cuidadoso orientações sobre como desenvolve uma sexualidade sadia dentro do casamento. Agora, na interpretação desse livro, é bom que ele seja baseado na analogia ou na tipologia. O que ele significa? É pega um facto real que se ilustra outro facto real e não como uma alegoria, que é tipo um facto fictício, uma situação fictícia, que te esconde algumas outras verdades. Não é isto. Ele é uma tipologia. O amor entre o homem e a sua mulher é uma tipologia, ou seja, uma representação do amor do Deus Criador para com sua igreja. Dentro desse livro todo que a sexualidade é criado por Deus para o bem do ser humano. Na sexualidade, então hoje que deve ser feito dentro de uma intimidade, de compromisso verdadeira entre o homem e a mulher. Ele deve ser o quê? Heterossexual, deve ser monogâmico e ao mesmo tempo também vitalício. Que esses 3 pontos ali é fundamental que esse livro também traz à tona para mostrar como que deve orientar nos gostos sexuais dentro da palavra de Deus.
Uma coisa que gostava de chamar a nossa atenção é que o pensamento o pensamento ocidental, onde que nós não estamos hoje, toma-se as ideologias do pensamento grego, principalmente o pensamento do dualismo, de que o quê? De que o santo e o profano, o corpo diferente do espírito. Sabe, o que você está fazendo diferente de nós amigos cristãos é para modo de não hoje o corpo humano como sendo holístico e não dualístico. O que ele significa? Pensamento grego sobre a dualidade da vida estudiava o corpo como sendo inerentemente mau e o espírito como sendo santo e puro. Mas no pensamento hebraico, que é diferente do grego, estudiava o corpo humano como sendo o quê? Como sendo holístico, completo. Tem uma máxima que está falando na antropologia bíblica, que está falando o seguinte: o ser humano não tem uma alma. O ser humano é uma alma. E que está fazendo diferença entre nossa crença na vida após a morte, no sentido de que quando a pessoa está morta, a alma fica vaga. Não é verdade. Gênesis 2:7 está falando que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o quê? O fôlego de vida. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. O homem é uma alma vivente. E não tem alma separada do corpo. Então, esse pensamento hebraico de que o corpo humano é um corpo complexo, mas ele é ligado entre as partes materiais e a parte que é imaterial. Deixa eu dar-vos um exemplo, bem simples, que não convive com ele. Exemplo de o quê? De abuso sexual. Um exemplo, pode ser infantil ou qualquer tipo de abuso sexual. Interessante que hoje, ao longo do tempo, se ele é criança, ao longo do tempo, seu corpo está fazendo ajustamento e está como? Mas que a pessoa fica com memória. E fica algo que já trazer distúrbio emocional. E às vezes tinha pessoas na casa que se rapaz que teve algum problema, seja às vezes nem por carrapara, mas se sente que não se mente que se está abre, que se sente que é prazer, que tudo que as delícias que o amor dentro, que o amor sexual dentro do casamento te traz. Então, por quê? Porque a sexualidade envolve tanto o corpo como o espírito. Dentro do espírito tem o emocional, o psicológico e tudo os outros mais. Então, tendo esse pensamento de dualismo, está violenta nossa própria experiência de sexualidade. Como assim? Isto é possível não sentir o modo que andava aquele exemplo, que está mostra a pessoa que já sofre por abuso, mesmo que seus corpos fazem bem justa, mas de cria uma memória que sabe na sua mente e que ela tem impedido de ter expressões emocionais na sua vida. Então, o que estou falando hoje é que o corpo está ligado ao espírito e que o que está fazendo também no espírito tem influência sobre o corpo. Então, um breve resumo. No pensamento grego, o corpo é separado do espírito, mas no pensamento hebraico, o corpo e o espírito é um. Mesmo que eles tenham dimensões multifacetadas, ou seja, diferentes coisas, mas isso tudo se reúne numa só complexidade. Então, é dentro desse âmbito ali que o livro Cantares de Salomão também expressa de que o amor, que tanto como físico e como espiritual, é ambos criados por Deus para a delícia do ser humano. Então, esse livro Cantares de Salomão está também ajudando a reorientar nossos pensamentos e nossos gostos quanto à sexualidade dentro do casamento. Porque hoje em dia, com tantos valores invertidos e muitas outras coisas acontecendo à família, você perde o sentido que o amor verdadeiro está traz dentro de um casamento. Então, acompanhando conosco ao próximo ponto. A intimidade do amor romântico é uma dádiva divina a seres humanos. E deve criar num seio de amizade. É por isso que o livro de Cantares está falando:
tal é o meu amigo, ou tal é a irmã minha. Vocês a expressão de irmã? Eu só lembrei no livro de Provérbios, que está falando assim, na angústia, mas não está fazendo com que alguém que é nosso amigo torne um irmão. Exatamente. Essa é a situação entre Salomão e a Sulamita. Eles tornam amigos. É necessário que haja uma intimidade, um tipo de amizade forte entre o marido e sua esposa. Agora, tem pessoas que perguntam, mas, olha, é que é normal não ser amigo de minha cônjuge, ou de minha marido, ou de minha esposa, mas não tem um melhor amigo agora de fora. Eu só paro coisa. Um melhor amigo de quem é próprio cônjuge. Nunca se falou se ele é pecado ou se ele é algo errado. Você dá um conselho de que quando tu tem amigos especiais de fora, principalmente, você entende direito, principalmente de sexo oposto, como uma mulher casada tem um amigo íntimo, rapaz ou homem que é fora de casamento, nunca se sabe, às vezes, que essa fala aqui sempre, às vezes está dando complicações de ciúmes de marido e problemas e mais, e já não conja às vezes como que a história está finda. Então, cantar Salomão, você chama a atenção às famílias de que a amizade entre marido e mulher deve ser único, o melhor de todo tipo de relação, qualquer tipo de amigo que você pode ter. Que a amizade entre boa marido, boa esposa, deve ser a melhor amizade de sempre. Agora tem um detalhe, essa amizade, ou seja, esse amor que deve existir entre o marido e a esposa, deve ser entendido de que no nosso coração humano, nós nunca temos um amor altruísta, nosso amor é egoísta. A Bíblia está falando claramente que o amor é fruto do Espírito Santo. Amor é uma dádiva divina a seres humanos, que é para sentir um pouco de coisa que Deus está sentindo para mim e para o bom. Interessante por nota é de que Salomão descreve fisicamente o corpo de sua esposa. Ele está falando de cabelo, ele está falando de seu olho, ele está falando de seu rosto, ele está falando de seu pescoço, ele está falando de seu abraço, ele está falando de seus seios, ele está falando de seu quadril, ele está falando de sua perna, e assim por diante. Por quê? Exaltação da descrição, ou seja, eu poderia falar, descrição da beleza de ser mulher. A beleza também está fazendo parte. O corpo de uma pessoa está fazendo parte da sexualidade. Que tem nada de vergonha com aquilo. Tem pessoas que têm vergonha desses corpos. Esta olha nas espelho, você fala, credo, mo que me é feio desse jeito ali. Mas em que falou que é boa criatura de Deus. Alguém pode falar assim, olha, amigo, não tem alguma deficiência. Não sei que você está vivendo um mundo de pecado. E tinha coisas, às vezes, é que é tão perfeito assim como nós gostava de ser. Mas ele falou que o corpo é uma dádiva divina para ser explorado de máxima dentro do quê? Do casamento. Interessante para notar aqui, tanto o marido como a esposa, tudo dois convida o companheiro para o quê? Para intimidade sexual. Um está falando, vem meu amado. Depois o outro mais adiante já fala, vem minha amada. E cada vez faz um convite para o companheiro. Então mostra que essa intimidade deve ser algo tem que ser algo íntimo, compromissado, com compromisso. E, claro, exclusividade. Exatamente. Deve ser exclusivo somente entre nós dois. Compromissado e também o quê? De livre, espontânea vontade. Sabe, nunca pode forçar o companheiro para fazer algo. E nem nunca deve coagir o companheiro que é para fazer algo que seja de nosso gosto. Ele tem que ser livre. O amor deve fluir livremente. Meu querido amigo e amiga, olha, o amor é algo que é para ser implorado e nem é para ser explorado, mas é algo que deve ser doado. Como assim? Nunca convida aqui para ler no livro de 1 de Coríntios, capítulo 7. Não é de coisa que está lá na palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Falou o seguinte, o marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa a seu marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim quem? O marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Verso 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes ao quê? À oração e novamente vos ajuntardes. Com que objetivo? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não é ali que chamar de atenção, esse amor físico entre marido e esposa deve ser livre. Consentimento mútuo. É que não priva de um companheiro. Tem várias e várias histórias que está falando de mulher em relação a seu marido. Outros está falando, tu usa a expressão ficha cadeado, e outros tipos de expressões que pronto, né? No nosso crioulo. Interessante para não nota é que às vezes essa fala olha, me jogo faz aquela coisa, mas já você sabe a coisa que está passando, assim? Tem umas situações que cada casal tem a sua forma de liderar, a sua forma de de governo a sua família. Mas o que? Palavra de Deus te chama a atenção. Ele fala que não priva. E dá-nos razão. Ele fala que talvez no tapuí nós mesmos entra em tentação de incontinência. Ele fala, salvo, não só condição, nós dois nos consente que fica separado por um tempo, pouco para dedicar a oração somente. E não por qualquer outra coisa banal. Então, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence a sua mulher. Agora, tem uma expressão no livro de Cantares que a Sulamita volta para Salomão e fala assim, o meu amado é meu e eu sou dele. E também, mais à frente, também tem outra parte que Salomão fala assim, eu sou dela e ela é meu. Essa expressão, ele é um eco de coisa que Adão falou para Eva no jardim do Éden. Quando ele falou assim, que ele é osso de minha osso e carne de minha carne. Ele é minha amado e ele é de meu. Ele está fazendo um eco ao jardim do Éden, que Deus, quando Deus cria ser humano, quando ele cria o homem e a mulher, ele cria ser o quê? Uma só carne. Boa esposa ou bom marido é o segundo eu. A Bíblia está falando que ninguém que te machuca seu próprio eu. Antes de que você fazer, protege aquele que disse ele. Então, o marido e a mulher, eles querem levanta como dois competidores dentro de sua família. Cada um busca poder e autoridade. Não, cada um deve ser um complemento, uma igualdade sadia, se esquecendo de que Deus tem concedido a autoridade, não autoritário, uma autoridade benevolente ao homem que dirige a família como sendo o sacerdote da família. Outro assunto interessante que gostaria de apontar é que a Bíblia fala assim, Adão conheceu Eva. Elcana conheceu Eva. O Espírito Santo entra no ventre de Maria, aí deu luz ao que? A um filho. Esse conhecer é um conhecer de relacionamento íntimo, de intimidade. E outras versões ainda por relações sexuais. Agora, eu gostaria de partilhar um texto no João capítulo 17, verso 3. Então, fala assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essa mesma expressão de que Adão conheceu Eva e deu à luz a um filho, essa mesma expressão de conhecer é usada no Novo Testamento e fala assim, a vida eterna é esta, que o quê? Que no conheça Deus. Esse conhecer é mais do que um mero conhecimento intelectual. Ele é um conhecimento relacional, um conhecimento de intimidade. Então Deus quer para nos conhecer de tão íntimo, assim como que nos pode produzir, nos fica grávida de fruto do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, benignidade, domínio próprio e entre outros. Agora, eu queria chamar a atenção para não hoje que o amor verdadeiro, o amor físico, digamos, deve ser expressado no tempo certo. No hoje, Cantares de Salomão, capítulo 4, verso 12,
tem algo interessante que eu gostava para não tirar alguma lição. Não é de coisa que a Bíblia está falando. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Eis a expressão de jardim fechado, fonte selada, manancial recluso. Essa é mostra a virgindade da Sulamita. E foi durante todo esse tempo, ela foi virgem até o casamento. Virgem? Hoje em dia fala sobre virgindade ou fala na escola ou na trabalho que a boa virgem. Pessoas estão espantando. Ah, boa virgem, isto é, está dando ter vergonha, fala, porque, como está falando, como valores de sociedade está invertido, ele está tornando vergonha para nós. Mas que fala nós? Com todos nós, né? Incluindo mim. Que a virgindade é uma dádiva divina que deve ser explorada somente onde? No casamento. É por isso que Sulamita falou para Salomão, mas ele, ou seja, Salomão falou para Sulamita, mas sabe que ele é um jardim fechado, mas um fonte selado, até o quê? Até chega no casamento. Em que partilha mais um texto, conhece que está na livro de Cantares de Salomão, capítulo 8. A partir de verso 8 também, 8, 8 e 9. Fala o seguinte: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de o quê? De prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Este texto ali mostra duas situações que uma pessoa pode passar a adolescência ou se chama de juventude. E pode ser um muro fechado, que significa resistência ao amor físico antes do tempo certo, ou o quê? Ou uma porta, que significa estar aberto para qualquer tipo de pessoas entra e para ter um ato sexual com essa mulher. Mas só que a Sulamita, ele também responde a caldez que ele é. Não é logo no versículo 10, no mesmo capítulo 8 do livro de Cantares de Salomão. Eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por quê? Por digna de confiança do meu amado. A confiança, onde que as coisas que trazem confiança é a virgindade. Num manto casto e puro. Alguma pessoa pode estar pensando, não, a virgindade é só para mulher, é para homem também. Exatamente. Na palavra de Deus, a virgindade é só dada para mulher. Tanto mulher como homem. O ideal divino é que a sexualidade seja explorada dentro de casamento. Somente dentro de casamento. Tem vários benefícios que hoje em dia a própria ciência está falando que tem benefícios na cerveja até que chega no casamento. Hoje eu só alguns benefícios de agora, de abstinência sexual. Onde que é a primeira coisa? Você evita totalmente o risco de o quê? De gravidez precoce e também de filhos indesejados. Imagina, com 8 anos, 9 anos, uma yeshete com sobre água, fala, próprio, eu nunca planeava, próprio, eu nunca tinha ideia que isso também. Eu digo bem de surpresa. Como que está assim? Amado? Não, totalmente ao contrário. Rejeitado. Então não deve evitar que esse tipo de coisa ali. Agora, um outro exemplo é de que a abstinência sexual elimina completamente o risco de aborto. Eu sabia que aborto causa problemas graves, implicâncias na saúde da mulher. Até que parte psicológico, como eu falava no início, a nós no todo o corpo humano como sendo holístico, completo. E tinha pessoas que ficam com traumas e coisas na cabeça por causa do quê? Foi tirado ser filho. Ou seja, foi tirado não, ele que escolhe ter ser filho. Então, a abstinência sexual exatamente esse risco de fazer aborto, por modo que uma criança que está desejável e quer planear. Entre vários outros, mas certamente tem que avançar para outros pontos que é importante também para nosso conhecimento sobre o que é esse texto, o que é esse livro de Cantares, né? Você está falando sobre a sexualidade. Alguém pode perguntar, mas e agora? A mim, fazer sexo antes de casamento, falho, tenho cometido esse pecado, será que ainda tem esperança? Meu querido amigo, quero falar no nome de Jesus.
nosso Deus é capaz de fazer o impossível. Amém? Olha, a palavra de Deus está falando em 1 de João 1,9, ele está falando claramente que mas Deus é fiel e justo, mas se nós não confessa nosso pecado, mas Deus está dizendo, Deus está perdoando. Ainda nos Salmos 103, ele está falando assim como o Oriente está dista do Ocidente, assim Deus também está afasta aqueles pecados, nos pecados de nossa vida. Ainda um outro texto, em Isaías 55, verso 7, está falando se o pecador ou o perverso reconhece esse caminho e deixa o pecado para trás e volta para Deus e fala, Deus está compadece dele. E Deus é rico em perdoa. Ainda mais um texto, na João capítulo 8, verso 11. Na situação de que Maria Madalena, Jesus falou assim, você está alguém está condenou? Ele falou, não. Ele falou, vai e cabo peca mais. Que ali que é palavra de esperança para você. Vai e cabo fazê-lo outra vez. Amém? Que Deus dê força de vontade que papar esse vício antes que seja tarde demais. O último ponto da lição está falando que esse dom de Deus, que é a sexualidade, deve ser o quê? Salvaguardado. E, em outras palavras, deve ser protegido. Não deve ter um pensamento firme e forte quanto a ideias de Deus expressadas na Bíblia quanto à sexualidade. Não olha. Levíticos capítulo 20, verso 7, em frente, ele está apresentando 4 distúrbios ou condutas sexuais que é aprovado. 4. Primeiro, ele fala contra o adultério. Segundo, ele fala contra o incesto, que é o quê? Que é relações sexuais entre pessoas de mesma família, irmãos, irmãs, tias e tudo isto. Terceiro, é contra o que? O homossexualismo. Nós é que é contra o homossexual em pessoa. A nós é contra o que? A prática do homossexualismo. E a Bíblia é bem clara sobre aquele assunto ali. E o quarto ponto que está chamando a atenção que o Bíblia guarda de o quê? Do bestialismo, que tem relações sexuais homens, ou seja, seres humanos com animais, que é uma abominação na presença de Deus. Então, que esses 4 pontos ali é um daqueles distúrbios de conduta sexual, que nós não devemos ter uma posição bem firme e clara sobre esse assunto. Na Romanos 1, 24 a 26, ou seja, 24 a 27, está mostrando de que, eu podia fazer a leitura lá, está mostrando que o homem, por causa de entregar essas paixões carnais e animalescas, em outras palavras, esses desejos da carne, essas inclinações, está para a carne. O que acontece? Eles deixam esse próprio modo natural, mulher com mulher, homens com homens, e até está falando no científico que essa coisa da homossexualidade é algo genético e isso mais. Ainda convidou para fazer uma pesquisa mais a fundo sobre esse assunto. Na verdade, ele é uma escolha de vida, uma orientação sexual que uma pessoa decide fazer, decide escolher, e ele é contra a palavra de Deus. Se você olhar naquele versículo lá de Romanos 1, ele está falando que Deus entrega aquelas paixões vis, que as concupiscências, ou seja, que as inclinações erradas, por modo de troca a natureza que Deus tem dado para o ser humano, que é o quê? Homem com mulher e mulher com homem, e não homem com homens e mulheres com mulheres. Mas tem pessoas que estão falando, não, a mim nunca está falando nada, porque cada quem tem a sua opinião sobre esse assunto. Já mostrou uma coisa na Bíblia que está falando, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 5. Não é de dizer que a palavra de Deus está falando. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E falando deve estar ciente sobre todo o pensamento, o conhecimento que está labando contra o quê? Contra a obediência a Cristo. Se a palavra de Deus fala, a nós como humildes cristãos, humildes servos, não deve fazer o que dizer, obedece à palavra de Deus. Tem pessoas que querem falar, ou seja, que querem fazer que esse tipo de coisas lá, homossexualidade, mas que está à prova. A palavra de Deus também está chamando a atenção quanto a esse assunto. Não é de dizer a palavra de Deus na Romanos capítulo 1, verso 32. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também o que aprovam os que assim procedem. Tanto que esse que está fazendo como que esse que está prova que esse que está fazendo. Então ele é um chamado de atenção que nos deve salvaguardar esse dom da sexualidade que Deus tem dado a nós dentro do casamento. Agora, fazendo um apanhado geral da lição, terminando, né? O que fala cada um de nós de que o amor físico é uma dádiva divina a ser humano, amém? Livro de Cantares, só também celebra esse amor, que está falando descrição do corpo sensual da pessoa e de aquele outro, que eles dizem que algumas pessoas estão dizendo livro como um livro erótico, mas na verdade ele é um livro que te exalta o amor, que te enobrece as emoções que no amor físico é expressado. Assim como que Salomão sabe com a Sulamita, virgens e castas. Sulamita faz um apelo. Ele falou: conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Chamar de atenção líquido para jovens que ainda cá casa. Ele falou: aguarda, que desperta esse tipo de amor, que provoca, que excita esse tipo de amor antes do tempo certo. E para os casados que já têm família formada, ele falou: usufrui dessa dádiva de vida, a sexualidade, dentro do quê? Dentro dos confins do casamento. E a sexualidade deve ser expressada dentro de pessoas heterossexual, que é macho e fêmea, monogâmico, que é o quê? É um só marido e uma só esposa, e o quê? Vitalício. Esse compromisso é para todo sempre, ou seja, até que a morte nos separe. É desejo de fundo de meu coração de que Deus abençoe a família, abençoe os projetos, e fazendo hoje de que a sexualidade é uma dádiva divina para nosso próprio proveito. Deus é que contra sexo, do contrário, Ele é contra o mau uso desse dom para coisas erradas. E certamente é assim para nossa própria felicidade dentro de um ambiente familiar. Que Deus abençoe, boa como família e os projetos de vida. Em nome de Jesus.